Ei, gente, tudo bem? Eu sou Vana Barcelos, mãe do Davi, que atualmente está com 5 meses. Nesse vídeo eu vou te falar várias dicas para você viajar de avião com o neném, seja sozinho, seja acompanhado de mais uma pessoa. Porque mesmo quando a gente está acompanhado, é interessante a gente saber o que vai acontecer, ter alguns cuidados diferentes de quando a gente viaja sem um bebê. O Davi só tem 5 meses, mas ele já viajou 4 vezes de avião. A primeira vez eu viajei junto com o meu marido, e depois as outras 3 eu viajei sozinha. A primeira vez que eu viajei sozinha, eu confesso que eu passei um perrenguezinho assim. Mas das outras 2 que eu já estava, mais familiarizada com o que eu devia fazer, eu já tinha entendido isso que eu vou conversar com vocês, que eu vou passar as dicas aqui para vocês. Nas outras 2 vezes que eu viajei sozinha, eu já achei bem mais tranquilo. Primeira coisa, se você é mãe e quer viajar com o seu neném sozinho de avião, saiba que é possível, não fique assim, não deixe de viajar por ter que viajar sozinha. Eu, por exemplo, viajei sozinha porque o meu marido não podia me acompanhar. A primeira vez ele foi comigo até a cidade onde mora a minha família, o mesmo estado que mora a família dele. Ele ficou lá por uma semana e eu fiquei 2. Então a gente foi junto, mas na hora de voltar, eu voltei sozinha. Depois eu fui viajar para outra cidade, que era a cidade da minha família também, para o aniversário de 99 anos do meu avô. E eu fui e voltei sozinha porque ia ser muito ruim para o meu marido ir. Então eu não deixei de viajar, sabe? Eu acho que seria muito ruim se eu deixasse de ir no aniversário de 99 anos do meu avô, simplesmente por medo de viajar sozinha com a criança. Então é possível, fica aqui que eu vou te falar tudo para você ter os cuidados e você vai conseguir também. Primeira coisa, a gente precisa entender os trâmites para viajar com um bebê pequenininho. Você pode comprar sua passagem de avião e comprar junto a passagem do seu bebê. Você não vai pagar nada pela passagem do seu bebê de 0 a 2 anos, porém você não tem direito a um assento para ele. O bebê vai viajar sentado no seu colo. Você precisa colocar como passageiro. Você não pode comprar, por exemplo, comprei a passagem só para mim e depois chegar lá no dia do voo e querer viajar com o bebê. Não. Na hora da compra você já coloca tanto a compra para você quanto do bebê. Além disso, você pode levar um item pessoal para o bebê. Então, você pode levar uma mochila, alguma coisinha assim a mais do que você já leva para você. Então, sem ser a bagagem comprada, a gente tem direito de uma bagagem mesmo, uma malinha de mão lá com os tamanhos permitidos e mais um item pessoal, que pode ser uma mochila pequena, pode ser uma bolsa. Quando você vai com um bebê junto, você também pode levar mais uma mochilinha. Eu não indico, depois eu vou explicar essa parte para vocês. Eu não indico, mas você pode levar. Então, você poderia levar 3 itens. A bagagem de mão, um item pessoal seu e um item pessoal do bebê. Além disso, você também pode levar o carrinho ou o bebê conforto, mas se você tem o carrinho, como eu, porque eu tenho um carrinho que acopla o bebê conforto. Se você tem esse tipo de carrinho que acopla o bebê conforto, ou mesmo acopla o Moisés, que as 2 peças viram uma peça só, você pode despachar os 2 na maioria das companhias aéreas. O que eu já vi, eu viajei de Latam e viajei de Voipés, as 2 podem, mas pelo que eu vi nas regras, porque antes de viajar eu inclusive mandei mensagem perguntando, olha, eu posso levar? O meu carrinho tem essas 2 peças, mesmo que estava escrito no site, eu preferi perguntar. Nas outras companhias aéreas, pelo que eu vi, você também pode levar quando for os 2 sistemas juntos. Esse carrinho e o bebê conforto, você pode levar até lá na frente da aeronave. Normalmente, na porta da aeronave, você tem que fechar eles, arrumar lá, e eles despacham. Em alguns casos, eles te entregam logo que você sai do avião. Em outros casos, eles te entregam lá a esteira junto com as outras bagagens. Então, vamos para as dicas já relacionadas à bagagem. Primeira coisa, a maioria das companhias aéreas, você pode fazer o despacho voluntário das suas malas. Em geral, inclusive, quando você está lá na frente, eles já perguntam quem quer fazer o despacho voluntário da sua bagagem, tal, tal, tal. Então, sempre que eu viajo com o neném, mesmo que eu estou viajando acompanhada, quando eu viajei com meu marido, por exemplo, a gente pega as nossas bagagens para ficar com menos coisa lá dentro da área de embarque, para entrar no avião, para não ter que levantar e colocar aquela mala lá em cima. Então, você já vai no balcão da companhia aérea e pede para fazer um despacho voluntário. Hoje em dia, a maioria das companhias deixam. Eu consegui todas as vezes, essas 4 vezes que eu viajei com o Davi, a gente fez o despacho voluntário. Nessa hora também a gente já faz o check-in, já pega as etiquetas para colocar
no bebê conforto. Então aí, bagagem de mão resolvida. Foi despachado, você já não tá mais com tantos itens. Tá você, o carrinho, o bebê conforto, se for o caso, e mais uma mochila, você poderia levar 2. Eu não indico de jeito nenhum você ficar andando com esses 2 itens, porque vai ser trabalhoso, gente. Você vai precisar carregar a criança para cá, tirar do bebê conforto, tirar do carrinho, ou mesmo você vai estar com um canguru, né, colocando a criança ali. Então eu não indico levar mais de um item. O que que eu tenho levado, né, para conseguir levar minhas coisas e as coisas do Davi? Eu levo a mala de mão com as minhas coisas que acabam sendo peças maiores. E a mochila que eu levo com as roupinhas do Davi, eu já levo com aquelas colmeias, todas organizadinhas com as roupinhas dele. E mais as roupinhas que vai usar naquela hora ali, né? Que você precisa mesmo levar para o aeroporto, fralda, essas coisinhas que você precisa ter à mão na hora. O que eu quero tentar para um próximo voo, e que você também pode tentar quando você for viajar, é levar a sua malinha de mão, levar uma mochila com os itens do bebê, e dentro dessa mochila você levar uma mochilinha menor, uma bolsinha menor, só com esses itens que você vai utilizar durante o tempo que você está no aeroporto. E aí você pode tentar, e é isso que eu vou tentar fazer, despachar essa outra mochila também, para você conseguir ficar com uma mochila ainda menor. Por quê? A minha indicação é que você leve junto com o bebê que vai entrar no avião só o neném e um item, não leve mais do que um, e além disso, seja um item que você consiga colocar debaixo do assento à sua frente, que vai ser fácil tanto para você colocar quanto para você tirar, se você precisar fazer alguma coisa, se você precisar trocar uma fralda, se você precisar fazer qualquer coisa desse tipo. Se você levar uma mochila muito grande, e eu já levei, a primeira vez que eu viajei sozinha, eu viajei com uma mochila muito, muito, muito pesada, vai ser difícil, porque você vai entrar no voo com aquela mochila pesada, às vezes não vai caber embaixo do assento, você vai ter que colocar em cima. Como é que você vai fazer? Para colocar a mochila em cima com o neném no colo. Às vezes tem alguém para te ajudar, mas às vezes não. Às vezes você entrou no avião e lá no assento que você tá indo, não tem ninguém por perto ainda. Quando eu viajei com a mochila grande e tive que colocar a mochila em cima, eu precisei colocar o Davi deitado no banco, chorando. Ele era bem pequeno, ele tinha 4 meses, ele não rolava ainda, mas eu fiquei assim, atenta com a perna assim, para deixar ele lá no banco sozinho, não tinha ninguém ainda no banco, e colocar a mochila. Não indico isso. Para isso também já tem uma outra dica, que é leve sempre um sling que você consiga colocar e tirar com facilidade. Seja um sling, um canguru, qualquer tipo de carregador, algo que você carregue o seu bebê de maneira fácil. Por que eu estou falando isso? Eu tenho um sling que é mais grosso, tem muito tecido, ele é mais difícil de vestir, ainda mais com a criança no meu colo. Se eu precisar tirar, porque tá calor também, é difícil de tirar com a criança no colo. E eu tenho um outro sling, carregador, não sei exatamente o nome dele, mas que, primeiro, ele é mais fresco, que ele tem uma telinha, e segundo, que ele é muito fácil de colocar quando tô com o neném. Então eu consigo, com o Davi no meu colo, colocar esse sling e isso facilita muito. Para eu colocar, tirar, colocar enquanto eu tô fazendo alguma coisa, mesmo se eu precisasse colocar a mochila em cima, né, no bagageiro, ou na hora que eu tô tirando o Davi do bebê conforto, dobrando o carrinho, arrumando o bebê conforto, isso tudo eu consigo deixar Davi preso de uma maneira fácil em mim, que na hora que eu sento, eu consigo retirar. Em relação ao assento do avião, primeira coisa, tente sentar sempre no corredor, porque o corredor vai ser mais fácil se você precisar fazer uma troca de fralda, se o neném estiver chorando, você precisar de todo jeito levantar. Além disso, o corredor, quando não está passando ninguém, te ajuda a ter aqui, ó, você consegue abrir o braço para poder amamentar. Você consegue também, se você for amamentar com o outro lado, você consegue deixar as perninhas do bebê lá. Então você consegue ter mais espaço se você estiver no corredor. Mas você também pode, na hora que acaba o embarque, que a aeromoça fala, olha, o embarque foi finalizado, você vê que todo mundo entrou, nessa hora você já levanta e dá uma olhada se tem em alguma fileira 2 bancos disponíveis para você ficar, você e um banco sozinho. Isso vai te ajudar muito a deixar o seu bebê
mais confortável. Às vezes, dependendo da idade, se o bebê já está sentando, em algum momento do voo você sentar o bebê. O Davi, todas as vezes que eu viajei, o Davi não sentava ainda, mas eu conseguia colocar um coeiro, né, um paninho, e colocava ele deitadinho assim de tummy time, sabe, de barriga para baixo, encostado na minha perna. Então eu conseguia fazer várias posições, porque depois que acabou o embarque eu levantei, procurei o lugar, não fui sentar direto, tá? Você procura se tem algum lugar, pergunta à aeromoça, em geral nessa hora ela tá em pé, e você pergunta, olha, eu posso sentar aqui porque eu tô com o bebê? E pronto, em geral eles deixam, você pega suas coisas e leva para lá. Em relação à fralda, apesar de ter trocador lá dentro do avião, depois que eu tive neném, eu nunca mais entrei no banheiro do avião. Mas eu já vi alguns vídeos na internet que falam que lá tem trocador. Mas apesar disso, você tenta trocar, se possível, se tiver tempo, o seu neném no aeroporto, porque a gente vai com antecedência para o aeroporto, né? Então já saiu um tempo antes de casa, aí você fica um tempo lá esperando. Hoje em dia eu chego sempre com mais de 1h30 de antecedência no aeroporto, porque eu quero fazer esse despacho da mala, eu não quero ficar correndo muito lá dentro do aeroporto. Então é bastante tempo antes do voo. Então eu indico você sempre trocar a fralda do neném antes de entrar no avião, porque aí você consegue trocar com mais tranquilidade, com mais espaço no banheiro. E falando em banheiro, tenha muito cuidado com seu bebê no banheiro, tá, gente? A minha indicação para banheiro, e que eu, na primeira vez, gente, eu tive que fazer um malabarismo com o carrinho do bebê. Por quê? Eu deixo a mala, eu deixo a carteira, eu deixo meus documentos para fora do banheiro. Mas eu não deixo o meu neném para fora. Não deixo o meu neném sozinho de jeito nenhum, não deixo o seu neném também. Então, eu fui no banheiro normal e Davi estava no carrinho, assim, eu não quis tirar ele do carrinho. Eu fui entrando com o carrinho dentro do banheiro, eu consegui entrar, né, dentro daquela cabinezinha, eu consegui entrar, mas para sair eu tive que suspender o carrinho. Ainda bem que eu sou forte, né? Porque eu tive que meio que suspender o carrinho acima do vaso para conseguir tirar o carrinho. Horrível, tá? E aí depois, a outra vez que eu fui viajar, eu já pensei, gente, por que eu não fui no banheiro de deficiente? Porque o banheiro de deficiente, em geral, é aquele banheiro bem grandão, né? Então você consegue entrar com o carrinho, consegue entrar com a mala, consegue entrar com tudo. Fique na fila do deficiente, se alguém te perguntar, ou mesmo se você achar que precisa abrir, né? Se precisar pedir para alguém, você pede, com certeza as pessoas vão deixar, as pessoas não vão achar ruim que você está usando o banheiro de deficiente, porque você tem realmente ali uma mobilidade reduzida e você quer entrar com o seu neném. E aí você vai conseguir entrar com o carrinho de bebê, por exemplo. Eu também já entrei no banheiro, mesmo com o carrinho, e Davi estava no sling. Aí usei o banheiro com o Davi no sling mesmo. Não me importei, eu já precisei fazer isso em casa também. Então também funciona se você quiser. Mas mesmo assim, eu acho mais interessante você ir no banheiro de deficiente, que você vai ter mais espaço ali para fazer as coisas com o seu neném. Sobre o carrinho, eu acho muito interessante você levar um carrinho ou um carrinho com bebê conforto, porque a gente passa bastante tempo no aeroporto. Então, eu acho mais interessante do que você ter que ficar o tempo inteiro com o neném no colo, você ter um carrinho para ter esse suporte, até para você vai comer alguma coisa, você vai beber uma água, o seu voo pode atrasar, mesmo que você não esperar ficar tanto tempo no aeroporto, o seu voo pode atrasar e você pode sim precisar ter um alívio ali. Então, leve um carrinho, leve algo onde você possa colocar o bebê e possa descansar os seus braços. Agora, alguns detalhes que para mim fazem toda a diferença. Cabelo preso. Eu em casa nem sempre uso o cabelo preso. Eu uso muitas vezes o cabelo solto porque Davi puxa meu cabelo de todo jeito. Seja ele preso, seja ele solto. Só que em casa você consegue administrar isso. No aeroporto, você tem muitas coisas para administrar, é melhor você ir com o cabelo preso. Outra coisa é a sua roupa. Vá com uma roupa que tenha bolsos. Para mim, o bolso tem que caber os meus documentos, documentos do Davi, o meu celular e um paninho, que é para se o neném gofar, se o neném babar demais. Então, essas coisas têm que estar à mão. Então, tem que ter bolsos que caiba tudo isso. Outra coisa sobre a roupa é que eu não gosto de ir com uma roupa que eu tenho que abrir e depois abrir o sutiã de amamentação. Eu prefiro, quando eu vou para o aeroporto, ir com uma roupa que eu possa ir sem sutiã de amamentação. Uma roupa que fique presinha, certinho, mas que tenha um decote de um jeito que eu consiga só abaixar a roupa e já dar de amamentar.
porque assim fica mais fácil, é menos uma coisa para você pensar, e às vezes o neném fica nervoso e tal. Eu acho bem mais fácil fazer desse jeito. Se você tiver com uma roupa mais fresca e estiver levando um casaco, tenha em mente que esse casaco deve caber dentro da mochila. É normal que mesmo que esteja com o ar-condicionado ligado, mesmo que não esteja tão calor, você, com essa movimentação toda, às vezes de carrinho, de andar, de ficar com o neném no colo, você acaba ficando com calor. Então é interessante que o seu casaco caiba dentro da mochila e você possa ficar tranquilo e não ficar com esse item na mão ou sem saber onde fazer, sem saber o que fazer e vai acabar perdendo o seu casaco. Leve uma garrafa d'água que você consegue abrir com uma mão só. Pode parecer bobeira isso, mas isso eu tenho em casa também, porque às vezes você está com o neném no colo, você está dentro do avião, você tem um monte de coisa para pensar, às vezes o neném está chorando, você está morrendo de sede, então leve essa garrafinha dentro da mochila, de preferência na mochila, no bolsinho de fora da mochila, você leva essa garrafa d'água que você consiga abrir com uma mão só. Sobre comida, se você quiser levar algum item de comer, eu indico sempre você levar alguma coisa que não esfarele. Senão você vai ficar suja, você pode acabar sujando o bebê. E além disso, a questão é você tem que conseguir comer aquilo com uma mão só. Então, quando eu fui viajar, o que eu comprei foram alguns bolinhos daqueles industrializados que você consegue abrir e comer com uma mão só. Sanduíche também é uma boa opção. E é interessante, eu, por exemplo, sinto bastante fome porque estou amamentando, é interessante você levar algum lanche e não ficar dependente de lanchar no aeroporto, porque a gente não sabe o que vai acontecer com um bebê. Um bebê pode ser que você precise trocar a fralda dele porque vazou xixi, daqui a pouco ele fez cocô e você vai precisar trocar a fralda de novo, já deu o horário do voo, você tem que amamentar. Então, é difícil, em alguns casos, você conseguir comprar alguma coisa para comer. Então, leve algum lanche para você comer no momento que você esteja mais em paz. Leve uma manta ou um coeiro para se fizer frio, se tiver o ar-condicionado muito forte, você embrulhar o seu neném. Se tiver vaga, né, do seu lado, você possa colocar esse paninho no assento, aí você pode deitar o seu neném de barriga para cima, de barriga para baixo, pode sentar ele. Então leve um coeiro, um paninho para essas ocasiões. Para o neném, eu acho interessante levar sempre uma roupinha mais quente, uma roupinha mais fresca, porque dependendo dos ambientes, isso pode variar muito. Às vezes o ar-condicionado do aeroporto não está tão bom, ou mesmo da aeronave. Eu já viajei numa aeronave que fez bastante calor. Então, é interessante você levar, né? Você levar o seu neném vestido com uma roupa que não seja nem tão quente, nem tão fresca, e você poder tirar, por exemplo, você leva ele com um bodyzinho e uma calça. Se fizer calor, você pode tirar a calça. Então, é interessante levar com duas peças. Eu acho interessante você levar o neném de macacão mesmo, só se tiver muito frio. Você tá num lugar muito frio e tá indo para um lugar muito frio também. Aí você leva o neném de macacão que você sabe que ele vai precisar ficar com aquela roupa. Mas se for um lugar de clima mais ameno e que a temperatura pode mudar mais facilmente, é interessante você utilizar uma roupa mais fresca. Se tiver calor, você também leva a roupa, ele pode ir, né, viajar com a roupa fresca e você leva uma calça, um casaquinho que você pode ir montando o seu neném nessas camadas de roupa. Uma coisa que eu sempre levo quando saio com o Davi, junto com a troquinha de roupa dele, é uma sacolinha plástica, para se acabar tendo algum vazamento, eu ter onde colocar essa roupinha suja e ela não acabar sujando outras roupas ali do Davi. Eu também gosto de levar o ruído branco. O Davi costuma dormir com ruído branco aqui em casa, então eu levo o ruído branco. No avião eu não ligo, porque eu acho que a maioria das pessoas vai acabar ouvindo e pode incomodar alguém. Mas durante o tempo que eu estou andando no aeroporto, eu deixo, às vezes, o ruído branco ligado se ele estiver dormindo. Isso ajuda a prolongar mais o sono dele. Dentro do Uber também eu deixo o ruído branco ligado e às vezes ele vai dormindo nesse trajeto entre a minha casa e o aeroporto. Sobre brinquedo e atividades para o bebê fazer, eu ainda tenho experiência só de um bebê de 5 meses, né? Então, por enquanto, o que eu fico atenta é levar um brinquedinho que ele fique a maior parte do tempo segurando. Eu não levo aqueles brinquedos que escapolem muito da mão dele. Eu levo um brinquedo que parece uma argola. O que eu tenho aqui é um mordedor, que parece uma argolinha, ou poderia ser mesmo uma argola, e que ele segura mais firme. Então, não fica caindo no chão o tempo inteiro e eu tendo que toda hora pegar e acabar podendo perder o brinquedo também. Então, hoje é nisso que eu me atento. Mas você também pode levar livrinhos e coisas que você acha que vai
conseguir distrair o seu bebê. Por último, e não menos importante, não entregue seu bebê pra ninguém. Muitas vezes, quando a gente tá andando, tá com o bebê, tem muita gente que tem boa vontade e pergunta: você quer que eu segure o seu bebê pra você fazer não sei o quê? Às vezes é até mesmo funcionários do aeroporto. Isso é uma medida de segurança da gente, a gente não sabe quem é que tá ali falando aquilo com a gente. Então, mesmo que a pessoa está uniformizada e tal, se não caso de extrema urgência, que você está desmaiando, claro, nesse caso, claro que você vai precisar da ajuda de alguém, mas se não for esse caso, não deixe ninguém segurar o seu bebê por você. Segure o seu bebê e se você precisar de ajuda, peça para a pessoa te ajudar com as suas coisas. Peça para ela dobrar o carrinho, peça para ela pegar a sua mala de algum lugar, colocar em algum lugar, mas não peça para ninguém ficar com o seu bebê. Agora eu vou deixar aqui para vocês um vídeo como é que eu consigo colocar e tirar o Davi do bebê conforto sem precisar de ajuda de ninguém no carrinho. Eu dobro, eu faço todas as coisas referente ao carrinho, que é o momento que a gente precisa para passar pela segurança, por exemplo. Você precisa tirar o neném, você precisa ficar com o neném no colo, todos os itens precisam passar lá e você está com o neném no colo. Depois você tem que colocar o neném lá de novo. Vou mostrar aqui como é que eu faço com o Davi, ó, nosso modelo. Como é que eu faço para tirar ele e colocar ele no carrinho? Então, quando sai do carro, né? Eu pego o Davi, eu coloco perto, o carrinho tá lá no porta-mala, por exemplo, eu abro, meu carrinho é bem fácil de abrir e coloco o Davi. Encaixou, né? Na hora de passar na segurança, eu tenho que tirar o bebê daqui e eu tenho que passar isso aqui tudo lá no raio-x. Então, como é que eu faço? Primeiro eu tiro aqui. Então, tiro o bebê conforto, deixo o Davi lá em algum lugar assim na minha vista. Enquanto isso, eu fecho. Aí eu passo essa parte já lá na segurança, tiro o Davi e passo essa parte, né? E quando eu vou voltar, quando tem que pegar de volta as coisas, eu primeiro coloco o Davi dentro do bebê conforto, depois abro o carrinho, depois coloco o bebê conforto em cima do carrinho, assim como eu faço no carro. Então, consigo fazer sozinho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem mais informações, deixa aqui embaixo. O neném às vezes chora um pouquinho no voo, chora um pouquinho no trajeto, não consegue dormir direito nos horários certinhos, mas a gente consegue viajar, então vão na fé, tá bom? Qualquer dúvida, é só deixar aqui que a gente responde, né, meu amor? Né, meu pequeno? Coisa linda da mãe. Cadê a coisa linda? Ah! Ah! Tchau!